O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas contra a política econômica do presidente Michel Temer. Para o petista, a prática de cortes no orçamento não é a solução correta para o fim da crise. Lula já começou a estudar uma proposta de política econômica para embasar uma possível campanha pela presidência para o ano que vem. O ex-presidente Lula já está preparando a proposta econômica para basear a campanha eleitoral dele à presidência em 2018, mesmo correndo o risco de nem concorrer ao pleito caso seja condenado em segunda instância. O petista já é réu em 5 ações. O discurso de Lula é bem parecido com o de Temer quando assumiu a presidência no lugar de Dilma Rousseff no auge da recessão econômica. Lançar um programa nacional de emergência que salve o país da crise. O termo também foi usado pelo próprio Partido dos Trabalhadores em fevereiro do ano passado, antes do impeachment de Dilma Rousseff, quando a então presidente recebeu uma lista com 22 sugestões de mudanças na economia elaboradas pelo PT. Lula acusa o presidente Temer de fazer apenas cortes para tentar reequilibrar as finanças do país, o que na visão dele é ineficiente. O ex-presidente afirma que para o Brasil reduzir o número de desempregados, que está quase na casa dos 13 milhões, é necessário ampliar o crédito tanto para a produção quanto para o consumo. Durante o governo Lula, a taxa de desemprego registrou uma trajetória de queda de 2004 até o final de 2014, ano em que Dilma Rousseff se reelegeu. Ainda com o intuito de dar maior poder de compra aos brasileiros, especialmente os de renda mais baixa, a cúpula do PT segue apostando no assistencialismo. Entre as propostas de Lula está um reajuste de 20% nos valores do Bolsa Família e, além disso, um aumento real do salário mínimo. Ainda que as ideias de Lula tenham como objetivo as eleições presidenciais de 2018, alguns trabalhos que pretendem salvar o Brasil da crise econômica já vão começar este ano. A bancada do PT no Senado vai apresentar na casa um programa emergencial para a economia até o próximo mês. E a gente conversa agora sobre esse assunto, essas mudanças na condução da economia do país, com Pedro Afonso Gomes, que é o presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Boa noite, Pedro. Muito obrigado pela sua colaboração com a gente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Novo Tempo. Essas mudanças que a gente tem acompanhado, né? A gente estava acostumado aí durante mais de 12 anos com o governo petista. De repente, de uma hora para outra, tudo muda com a gestão de Michel Temer, que, segundo Lula, não vai dar os resultados que a economia precisa. Mas, se a gente analisar como era a economia no governo petista, também alguma coisa não estava dando certo, não é, Pedro? Exatamente. Boa noite, primeiro. Eu gostaria de dizer que a economia brasileira é bastante complexa, portanto, as medidas precisam ser também uma soma de fatores, não apenas uma medida. O governo Temer fez lá aquilo que achava mais interessante, que era acertar as finanças do governo federal e, eventualmente, dos governos estaduais. Isso não basta, mas também é essencial que tenha sido feito. O que interessa é que nós tenhamos várias medidas de curto e longo prazo, médio e longo prazo, para que o país possa, de fato, crescer, não só a partir da macroeconomia, mas também da ação dos agentes econômicos, os empresários, os trabalhadores, os financiadores da atividade econômica. Certo. Agora, Pedro, uma das medidas que foram adotadas pelo governo do então presidente Lula, quando a gente estava enfrentando aquela crise em meados de 2008, foi incentivar o consumo. É isso que ele propõe nessa cartilha que ele quer embasar a campanha dele. Isso funcionou naquele primeiro momento, mas quando estávamos no começo da crise, ainda na presidência de Dilma Rousseff, esse incentivo ao consumo já não surtiu o mesmo efeito. Por quê que num momento funciona, num outro momento não, a mesma ação? O crédito funciona da seguinte maneira: você dá recursos para aquele que não dispõe hoje, para que ele possa comprar e gastar, portanto, fazer a economia circular, a economia andar, e mais adiante você espera que com isso o crescimento econômico vá diluindo esse problema do crédito. Por que eu digo um problema? Porque no Brasil o custo do crédito é muito alto.
Então, tanto para empresários quanto para pessoas físicas, o custo é inviável em termos de remuneração, juros muito altos. Quando você dá num longo prazo, isso faz com que a economia, na verdade, esteja trabalhando com um futuro, mas só que ela está patinando, porque a distribuição de renda, ou seja, aquilo que é dado ao sistema financeiro é muito mais do que aquilo que fica para o sistema produtivo, agricultura, comércio, indústria, serviços. Certo. Agora, uma outra questão, Pedro, a respeito também dessa situação que a gente vive. Você falou que o crédito no Brasil é muito caro. A gente tem visto a taxa Selic sendo reduzida. Foram 4 reduções seguidas e a gente já está num patamar mais baixo dos últimos 2 anos da Selic. Mas, ao mesmo tempo, os juros cobrados do consumidor não estão seguindo essa vertente. Ao contrário, estão ficando mais caros, porque o clima econômico ainda não está satisfatório. Dá para imaginar que dentro de um período aí curto, quem sabe até o final do ano, o consumidor vai ter um acesso a um crédito mais barato? Lamento dizer que é uma política de compensação do agente econômico. O que eu quero dizer com isso? Quem recebe juros pela taxa Selic, basicamente aqueles que oferem esse rendimento através dos títulos públicos, são os mesmos que cobram juros da população, que é o sistema financeiro de um modo geral. Então, quando a taxa Selic cai, isso não reflete obrigatoriamente na taxa real dos juros. Ao contrário, a taxa real de juros tem aumentado significativamente nos últimos 3 anos, pelo menos. E a taxa real se mede a taxa cobrada menos a inflação. Tem aumentado demais. E mais ainda nesse último ano, no momento em que a economia não está tomando crédito, porque os próprios bancos não estão emprestando muito, mas estão cobrando mais daquele que toma o crédito. Portanto, isso vai na contramão. Aqueles que fazem sacrifício, que são o setor produtivo, estão perdendo bastante. Os outros estão tentando compensar a perda que tiveram na queda da taxa Selic com taxas de juros maiores. Muito bem. A gente conversou aqui com Pedro Afonso Gomes, que é o presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Pedro, muito obrigado pela sua colaboração. Uma boa noite e bom trabalho para você. Para vocês também, muito obrigado. Obrigado, Pedro.